Boa tarde, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, tia Simone retornou hoje para darmos continuidade às nossas atividades do PET 300 anos de Minas Gerais, né? Essa semana nós vamos começar com população. Na página 12, dando continuidade, vocês já começaram a me enviar as atividades da página 11, agora a gente vai dar continuidade. Vamos falar sobre população. Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do Brasil, com cerca de 20 milhões de habitantes, segundo dados do Censo Demográfico de 2010. Destes, 53% se autodeclararam pardos e pretos. Pode-se dizer que Minas Gerais, a população é, em sua maioria, negra, se reunidos aos dados de autodeclaração nas categorias cor, raça, pretos e pardos. Comunidades tradicionais. O decreto número 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, define povos e comunidades tradicionais como grupos culturalmente diferenciados e que reconhecem como tais que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Brasil 2007. Quilombolas de Minas Gerais. Quilombo é um termo de origem bantu, que significa acampamento guerreiro na floresta. Seu significado contém o sentido de resistência da cultura afro-brasileira. Os quilombos podem ser entendido como espaço de resistência, de demarcação de território próprio, rurais ou urbanos, e de manutenção e produção dos modos de vida dos povos negros, descolando-se da ideia reducionista atrelada à fuga de negros escravizados. A população quilombola que vive em Minas Gerais é, em grande parte, oriunda do povo bantu, principalmente das regiões sul e sudeste do continente africano, conforme atestam os registros do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. Em articulação com outras entidades e movimentos quilombolas, o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva iniciou em 2003 o projeto Quilombos Gerais, com o objetivo de fomentar o processo identitário desses grupos e promover ações de cunho político participativo. O projeto colaborou para o aumento do conhecimento de várias comunidades quilombolas existentes no Estado, corroborando para a sua certificação junto à Fundação Cultural Palmares, órgão responsável pela emissão de certificado e inscrição dessas comunidades em cadastro geral, conforme o parágrafo 4º do artigo 3º do Decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003. Até o momento, o Estado de Minas Gerais tem 311 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmeiras, de 28 outras comunidades com processo em andamento, conforme o quadro abaixo. Observe o quadro. Certificação quilombola. Ano de referência, ano de 2020. Comunidades certificadas, 311, como eu já havia dito. Comunidades com processos abertos em análises técnicas, 7. Aguardando visita técnica, 5. Aguardando complementação de documentos, 16. Glossário. Comunidades quilombolas podem ser consideradas também como grupos étnicos raciais, segundo critérios de autoatribuição com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência ou opressão histórica sofrida. Comunidades quilombolas certificadas são comunidades remanescentes de quilombos que possuem ato de reconhecimento público no Diário Oficial da União, por meio da Função Cultural Palmares. Comunidades quilombolas identificadas, reconhecidas. São aquelas comunidades que se autodeclaram quilombolas, mas ainda não possuem a certificação pela Fundação Cultural Palmares. Comunidades quilombolas tituladas são as comunidades quilombolas que já possuem a regularização e titulação da terra.
comunidades indígenas em Minas Gerais. De acordo com Eduardo Vieira de Castro, pesquisadores e professores de antropologia do Museu Nacional, as comunidades indígenas são caracterizadas por relações de parentescos ou vizinhança entre seus membros, que mantêm laços históricos culturais com as organizações sociais indígenas pré-colombianas. No ano de 2017, conforme registro do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, havia cerca de 15 mil indígenas aldeados, além de um contingente significativo vivendo nos centros urbanos de Minas Gerais. Esses dados cadastrais apontam também para o registro das seguintes etnias indígenas do estado. Olha só esses nomes bem complicados, né? Aranã, Catu-Auã, Araxás, Caxixó, Quiriri, Krenak, Machacali, Mucurim, Pacararu, Pataxó, Pataxó-Hahaha, Puris, Taxu, Chacreabá, Chucuru, Cariri. As culturas indígenas têm suas características e especificidades, sendo de fundamental importância o respeito a seus conhecimentos tradicionais, ao notório saber, a relação da comunidade com o território, suas práticas socioculturais e religiosas, processos e métodos próprios de ensino e aprendizagem. Um evento importante para demarcar a identidade desses povos tradicionais são os Jogos Indígenas, que em Minas Gerais são idealizados pelo Conselho dos Povos Indígenas do Estado de Minas Gerais. Os Jogos Indígenas constituem um instrumento de fortalecimento da identidade das culturas tradicionais, promovendo o encontro e a participação entre as diversas comunidades por meio do estímulo dos valores originais e do intercâmbio entre as etnias. A programação dos Jogos dos Povos Indígenas de Minas Gerais conta com várias modalidades esportivas, dentre elas: Corrida do Maracá. Consiste numa corrida na qual participam no mínimo 10 atletas, sendo disputada nas categorias masculinas e femininas. Na categoria masculina, o percurso da corrida é de 100 metros. Após percorrer essa distância, cada competidor repassa o maracá para seu companheiro de equipe, que fará o mesmo percurso. Na categoria feminina, a corrida será de 50 metros, sendo 25 metros de ida e 25 metros de volta. É considerada campeã a equipe que completar o percurso no menor tempo, lembrando que não é permitido que o maracá caia durante a competição. Arco e flecha é uma modalidade esportiva disputada nas categorias masculina e feminina. A atividade consiste na montagem de um alvo localizado entre 15 e 30 metros de distância dos competidores. A disputa ocorre entre equipe de 3 participantes, sendo considerada campeã aquela que acertar o alvo mais vezes em 3 chances. Cabo de guerra consiste numa disputa entre equipes de 10 participantes, na qual cada um puxa um lado da corda, buscando arrastar a equipe adversária até seu campo. Bodoque consiste em acertar um alvo a 15 metros de distância do competidor. São 3 chances de acerto. Caso haja vários acertos, os competidores continuarão a jogar até que apenas um acerte o alvo. Sendo vencedoras, as equipes são compostas por 3 participantes. Povos ciganos em Minas Gerais. Participantes do processo civilizatório brasileiro desde o século XVI, os povos ciganos têm sua origem desconhecida. De acordo com a antropologia, os pesquisadores do Núcleo de Estudo em Populações Quilombolas e Tradicionais, Juliana Campos, em entrevista realizada para a Universidade Federal de Minas Gerais no ano de 2019, os dados oficiais sobre os povos ciganos ainda são muito incipientes no país. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, mapeou em 2011 o quantitativo de acampamentos existentes no país. Segundo esses dados, no estado de Minas Gerais, a maioria da população cigana é de etnia Calon, sendo registrados 175 acampamentos em 127 cidades. O dia 24 de maio é considerado o Dia Nacional do Cigano, conforme o decreto de 25 de maio de 2006. Bom, então, por hoje, nós paramos por aqui e amanhã nós
retornaremos e continuaremos. Gostaria que vocês também em casa fizessem a leitura para acompanhar o conhecimento e assim podermos aprofundar mais no conhecimento de Minas Gerais. Beijo e até mais!